Muito bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Ok, então tá bom. Sim. Nós vamos começar então a nossa aula. A professora agora começa o cabeçalho, mas ela não termina. Então ela coloca você completa o restante. Hoje aí você coloca o dia da semana. A data, né, você coloca depois. O nome da professora completo. O ano, quarto ano B, perdão. O nome seu e as horas. Eu quero que você sempre coloque a hora que você está começando a estudar, tá bom? Agora são 7h18 do dia 4 de março de 2021, ok? E nós vamos começar praticamente com a aula 1 do Centro de Mídias. Por quê? A professora está lendo o texto O Lobo e os 7 Cabritinhos. E ontem a primeira aula não era de leitura, então nós vamos aproveitar e fazer logo a leitura do texto todo. Vocês vão ver que a professora vai ler tudo hoje. Por isso que eu já vou começar compartilhando a tela com vocês, para a gente não gastar tempo à toa. Eu tenho alguns informes para fazer, então eu já quero compartilhar a tela com vocês. E aí vocês vão lendo junto comigo, tá? Então vamos lá na apresentação. Daqui a pouquinho ele abre. Não sei. Acabei de falar, acho que você não ouviu. Se você olhar o seu grupo vermelho, diz o dia que você está aqui. Ok? É só olhar, né? Hã? Nem olhou? Então. Então vamos lá. São 3 as habilidades que nós vamos trabalhar nessa primeira aula de língua portuguesa. A habilidade 35 LP 03, 35 LP 04, 15 LP 03. Essas habilidades vocês estão vendo já há bastante tempo. Elas estão nos perseguindo nesse segundo projeto, tá? Nessa segunda sequência didática, não é projeto, são sequências didáticas. E aí, nós identificamos a ideia central dos textos, nós inferimos informações implícitas, nós localizamos informações explícitas. O que isso quer dizer? Você vai olhar para o texto e você vai conseguir identificar coisas que não estão escritas lá. Coisas que estão escritas e que às vezes a gente lê, mas não presta atenção. Então, essa é a ideia dessas habilidades. Então, presta atenção que mesmo sem você entender que você está vendo tudo isso, você está. Por isso que tem professora na sala, para a professora fazer você enxergar o que precisa ser enxergado. Ok? Vamos para frente. Então, hoje, a nossa aula 2 é a leitura do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Por isso que eu achei desnecessário eu ler da parte que eu estava, sendo que a gente vai ter que ler mesmo para a aula de hoje. Então, a professora vai ler tudo de novo e vai fazer a leitura completa com vocês. Ok? O que vamos aprender nesta aula? Nós vamos conhecer um conto com um personagem bastante conhecido, que é quem mesmo, gente? O Lobo Mau, né? Nós vamos conhecer o conto e o personagem. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Pode ler do seu livro ou pode ler aqui na tela, você fique à vontade. Quem quiser ler no livro, que página que é, Valentina? 23, tá bom? Do livro Aprender Sempre, é a mesma leitura. Então, se estiver muito longe para você ler, leia aí no seu livro, página 23. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui,
come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se, logo o reconhecereis. Porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o, e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta, dizendo: abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: não abrimos, nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: machuquei o pé, queres esparramar em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: esse lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou: se não o fizeres, devoro-te. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi pela terceira vez bater à porta dos cabritinhos, dizendo: abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo quem entrou. Os cabritinhos amedrontados trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. E o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Espera aí que eu tenho que abrir aqui para os seus amigos. Ok. O que se lhe deparou? A porta da casa escancarada. Mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos,
uma vozinha sumida gritou: querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, meu Deus, ah, Deus meu, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa, apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando mais, um por um, foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha. Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Então, hoje, nessa primeira aula, nós fizemos uma leitura, que a professora já aproveitou para fazer a leitura inicial e a leitura da primeira aula. Então, está tudo dentro da aula 1 de língua portuguesa. O lobo e os 7 cabritinhos. Essa foi a nossa primeira aula. Vamos emendar, então, na segunda? Hoje a professora tem algumas coisas para mostrar para vocês. Então, vamos já começar com a segunda aula. Então, a gente começa aqui no Centro de Mídias e desta vez nós temos uma habilidade só. EF35, LP25. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos criar narrativas ficcionais. O que é ficcionais? São narrativas que não são verdadeiras, mas são de ficção. O lobo existe? O lobo fala? Não. É uma ficção, né? É um faz de conta. Mas nós vamos fazer isso com uma certa autonomia. Como é autonomia? Eu tenho direito de falar aquilo que eu quero colocar no meu conto. E você vai utilizar descrição, você vai descrevendo a história, você vai descrevendo a sequência dos eventos, você vai utilizando na sua memória as imagens apropriadas para sustentar o sentido daquilo que você leu. Daí,
não vai ficar um negócio sem pé, sem cabeça. Você vai conseguir fazer um texto bem bonito, tá bom? Muito interessante a gente pensar que nós temos marcadores de tempo, nós temos marcadores de espaço e nós temos marcadores de fala dos personagens. Tem muitos personagens aí, a gente não pode deixar ninguém de fora, ok? Essa aula já é a aula 3 da sequência 2. Olha só como anda rápido. A gente não pode bobear com essa sequência, porque senão ela passa e a gente nem vê o que a gente fez. Então, hoje nós vamos planejar como vamos escrever essa história. O que vamos aprender hoje? Nesta aula, vamos fazer um planejamento para apoiar a reescrita do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Então, vamos lá. Vamos planejar a história. Como vocês planejaram com a professora Karen? Vocês foram falando item por item o que foi acontecendo na história, não é isso? E isso é legal, porque como vocês já fizeram ontem, quem não fez vai poder fazer hoje. Aqui tem 7 itens para a gente planejar, mas a gente pode lembrar de mais algum? Pode. O planejamento é de vocês. Então, vocês podem ir colocando um por um aquilo que vocês forem lembrando, tá? Eu vou para a lousa, vou deixar o microfone aqui bem pertinho de vocês, aqui que estão em casa. Vocês podem ir falando comigo, tá bom? Então, vocês que estão aqui dentro também podem. A professora vai falar número 1, aí você fala. Número 2, aí você fala, tá bom? E a professora vai anotando na lousa. Vamos lá. Então, ó, nós já fizemos a leitura e agora nós estamos na aula 2. Essa aula 2 se chama Planejamento da História. É língua portuguesa também. Número 1, quem quer começar a falar? Pode falando. Apresentação da cabra e dos cabritinhos. Muito bom, vocês estavam no centro de mitos. Então vamos lá. Apresentação, deixa eu fazer redinho, tá bom? Apresentação da cabra e dos cabritinhos. Deixa eu apagar aqui no azul, vamos fazer tudo verde. Número 2. A saída da cabra Ela e orientação sobre o lobo. Ah, muito bem.
3. O lobo chega e é descoberto pela voz rouca. Muito bem, gente. Número 4. O lobo muda a voz. Olha que interessante, hein? O lobo muda a voz. Número 5. O lobo é descoberto pela pata negra na janela. Como é bom fazer centro de mídias, hein, gente? Não é bom? Vocês estavam perdendo isso. Não pode perder. Pela pata negra na janela. Número 6. O lobo retorna à casa com a pata branca. Olha que interessante. Número 7. Os cabritinhos abrem a porta. Aí, nós só temos espaço para 7. Não, nós temos espaço para mais planejamento. Eu estou falando aqui com seus amigos que estão aqui dentro, como é gostoso fazer aula no centro de mídias. Já pensou se você tivesse que pensar tudo isso sozinho? Seria cansativo, não seria? Então, o centro de mídias, o que ele proporciona? Que os alunos vão dando as ideias, né? Ficam duas professoras lá na frente apresentando a aula, uma delas recebendo a opinião de vocês. A professora Mary Ruth não cansa, ela pega a resposta de vocês, coloca lá, nem sempre eles leem. Às vezes eles citam o nome do Pedro, às vezes citam o nome da Rebeca. Eu quero que eles citem o nome de todos vocês. Sejam rápidos na resposta, porque aí dá tempo deles falarem o nome de vocês. Isso é importante. Quando você vê que alguém valorizou a tua resposta, você fica feliz, porque você deu a resposta e alguém olhou. Mas, preste atenção, não é só a escola Adélia que está lá. Tem escolas do estado de São Paulo inteiro lá. Quando eles lembram da nossa escola, é uma honra, não é? Então, é isso que a gente quer. A gente quer ser visto, a gente quer ser notado.
A gente quer ser valorizado e a gente quer ser citado. Então, não deixem de participar do chat. Ontem eu vi a Yasmin lá pela primeira vez. Ela não tinha conseguido entrar ainda. E ontem ela conseguiu, estava também participando da aula. Então, gente, ó, nós já temos 7 planejamentos. Esses planejamentos são importantes na hora da escrita. Porque aí você lê o primeiro e faz aquilo que está mandando. O seu texto, que era para ser um texto pequenininho, sem graça, começa a ficar um texto grande. Cansou? Para, vai fazer outra coisa, volta, continua de onde você parou. Isso é importante. O 4º ano vai escrever muito, não vai escrever pouco. E tudo vai sair de onde? Da cabeça de quem? De vocês. Ok? Vocês são criativos para escreverem bons textos. Vamos continuar, então. Paramos no número 8. Quero ouvir o povo de casa. Pode falar junto com o pessoal daqui, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, não. Podem falar junto. Cabritinhos se escondem, mas são descobertos. Isso. Os cabritinhos se escondem, mas 6 são descobertos. Número 9. O lobo devora 6 dos 7 cabritinhos. Número 10. A mãe cabra chega em casa. Número 11. Eles encontram o lobo dormindo. Ah, legal isso, hein? Onde ele estava dormindo? Ah, no prado. O que é prado, gente? A gente fala e não sabe o que é. Se ele estava embaixo de uma árvore, onde fica o prado? No campo. Olha que pergunta que eu fiz, ó. Vocês disseram que o lobo estava deitado embaixo de uma árvore. E eu perguntei onde era isso. O texto fala que ele estava no prado. O que é prado? Eu estou perguntando agora para os alunos de casa, porque os daqui já responderam. Um campo. Prado? Hã? Um campo? O campo, muito bem. Então, quando você vê uma palavra que você não conhece, se você continuar lendo, você vai identificar a resposta. Porque pensa comigo, se ele estava deitado embaixo de uma árvore, onde é que fica a árvore? No campo. Então, prado significa o campo. Muito bem. Nós podemos colocar isso também nesse nosso planejamento.
que fala que eles encontram o lobo dormindo sossegadamente no campo. Eles encontram o lobo dormindo sossegadamente. Que palavra grande, hein, gente? Sossegadamente no campo. Quando você for fazer o texto, aí você pode colocar embaixo de uma árvore, pode colocar, tá bom? Para poder facilitar a leitura. O texto é seu, você que vai escrever e vai me mandar. Então, cada um vai fazer o seu texto. Agora nós estamos na página, no planejamento 12. Falem para mim. A mãe salva os... Eu colocaria 6, porque foram os engolidos pelo lobo. 6 cabritinhos. Número 13. A mãe e os cabritinhos colocam pedras na barriga do lobo. A mãe e os cabritinhos colocam pedras na barriga do lobo. Vou começar um pouquinho com vocês agora. Daí, gente, preste atenção. Pedro está me dizendo que faltou o 14. Mas eu preciso deixar faltar o 14 ou eu posso colocar? Posso colocar. Então, nós vamos fazer o 14 juntos. Vamos fazer? Aceito sugestões. Pode falando aí. Pode falar. O lobo cai na água e morre. O lobo cai na água só ou foi no rio? No rio. E morre. Eu colocaria um adendo aí. Por que ele cai no rio e morre? Por quê? O que ele foi fazer no Porque rio? a barriga dele estava cheia de pedra. Sim, mas ele foi fazer o que no rio? Beber água. Isso, a gente tem que lembrar disso. Coloca entre parênteses assim, ó. O lobo foi ao rio beber água. Para você saber o que ele falou no rio. O lobo foi ao rio beber água. E daí ele cai no rio, certo? Porque a barriga foi muito pesada e morreu. O que mais que tem aí no 15? Tem mais coisa que nós podemos colocar. Como é que essa história termina? Tem aí. Eles comemoram. Mãe e cabritinhos comemoram. Comemoram. Eu posso ir até o 15, de boa, ó. Faz o caderno. Eu falei para vocês, quando não tiver espaço, faz o caderno. Mãe e cabritinhos
Quero falar com vocês uma coisa antes da gente passar para a próxima etapa. Quando vocês aprenderem a fazer o planejamento da história, vocês vão ver que fica muito mais fácil escrever texto. A professora Mary Ruth tem uns textos, tem uns livrinhos que ela lança no Instagram. Eu vou colocar depois o endereço para você achar meus livros. São livros de 10 páginas só, onde eu conto algumas histórias da minha família, são histórias engraçadas. E para eu escrever aqueles livros, eu tenho que fazer um planejamento. Por quê? Tem que caber em 10 páginas, não pode passar, que o Instagram não deixa publicar mais de 10. Eu tenho que fazer da história algo engraçado, porque essa é a intenção, que as pessoas riam da história. Então, todo planejamento, tudo que eu lembrar da história, eu tenho que pôr no planejamento. Agora, imagine o quarto ano B, quando estiver lá no 7º, 8º, 9º ano, com esse costume de fazer o planejamento da história. Imagine como vocês vão ser bons escritores. Fala para mim. Vão ser. O que não pode ter em língua portuguesa é preguiça. Não pode. O aluno preguiçoso, para fazer um bom planejamento, escreve textos ruins. Escreve textos sem conteúdo. Escreve texto que o pessoal olha assim e fala, nem vou ler isso, 2 linhas só, não vou ler. Porque olha só, o tamanho do texto de vocês, se você seguir cada passo do planejamento, vai ficar pequeno ou vai ficar grande? Grande. Você tem muita coisa para lembrar. E não precisa copiar do livro. Vai sair de onde? Da cabeça de vocês. Vai ser um texto diferente do que a gente leu, mas vai ter tudo o que aconteceu na história. Ah, outra coisa muito importante. Eu não preciso copiar o meu planejamento. Eu uso o meu planejamento para criar um parágrafo, para criar a história. Agora, chegando lá, se eu virar assim, acontece a apresentação da cabra e dos cabritinhos. Não, gente, vocês têm que começar como um conto de fadas. Como é que começa o conto? Era uma vez uma cabra. Você pode dizer que ela era muito velha, como toda mãe que é velha, tem muito cuidado com seus filhos. Você pode falar isso. Cada um vai ser criativo para fazer a sua história. Deu para entender? Tem gente que vai falar apenas que era uma cabra velha. Tem gente que vai falar assim, essa cabra demorou a ter seus filhotes, por isso que ela tinha tanto cuidado,